18 horas e 30 minutos, boa noite para você que está ligado aí no nosso Tá Na Hora Santa Catarina, depois do Datena. Agora o assunto é com a gente, com toda a nossa brilhante equipe. A gente começa com imagens direto de Blumenau, Praça 15 de Novembro, onde acontece... Na rua 15 de novembro, onde acontece normalmente o desfile tradicional do Oktoberfest, a abertura dessa festa que é bastante tradicional aqui em Santa Catarina e também é um local muito histórico do nosso estado. E olha só que tristeza, hein, Gabi? A gente está vendo aí toda a movimentação do Corpo de Bombeiros, também a Polícia Militar dando aquele apoio para esse incêndio que acabou realmente deixando todos nós chocados pela tradição e pela história que tem esse local. É verdade, Cleiton. O cenário hoje de Blumenau estava diferente, preocupante. A fumaça causada pelo esse incêndio espalhou e de longe era possível localizar. Você está acompanhando imagens de Blumenau. Esse incêndio foi hoje, quinta-feira. E a gente vai chamar a repórter Natiele Oliveira, que chega no Tá Na Hora com mais informações de como começou esse incêndio, as causas e principalmente, né, Cleiton, se já foi controlado. É verdade, já aparece aí a nossa Nath, que desde as primeiras horas está acompanhando com a nossa equipe de Blumenau. No fundo ali da Nath a gente já vê um caminhão do Corpo de Bombeiros, foi controlado, já tem aí a dimensão do estrago que foi provocado pelo esse incêndio. Boa noite, Nath, bem-vindo ao Tá Na Hora. Boa noite, Cleiton, Gabi, a todos que nos acompanham. Então, um incêndio de grandes proporções que atingiu uma estrutura aqui na 15 de novembro, né, bem no centro da cidade. Como a gente pode ver nas imagens, Cleiton, neste momento o Corpo de Bombeiros continua atendendo essa ocorrência, continua no combate às chamas em alguns pontos e em alguns pontos, então, está sendo feito o rescaldo. As chamas destruíram toda essa estrutura de cima, como a gente pode ver, que aí ali abrigava, então, um clube de mães e o brechó da igreja da Catedral, né? São Paulo Apóstolo. E aí essa estrutura de 2 pisos, embaixo tinha algumas lojas, né? Loja de acessórios de maquiagens e acessórios, lotérica, loja de roupas, 2 lojas de roupas que foram então tomadas pelas chamas e destruídas. Até o momento não há informações de vítimas e nem de quantas lojas que foram atingidas, mas há bastante estrago, né? Como a gente pode ver, inclusive fora daqui, né? Fora do centro de Blumenau era possível ver bastante fumaça. Esse fogo que começou por volta das 4 horas da tarde e a gente conversou com o subcomandante do 3º Batalhão de Bombeiros Militar, o Marcos Vinícius, que ele explica um pouco mais dessa ocorrência. Vamos acompanhar. Agora o incêndio já está controlado, a nossa guarnição está finalizando o atendimento, iniciando o rescaldo e isolando para que não atinja as edificações vizinhas. Nós estamos aqui no momento aproximadamente 12 viaturas e 20 bombeiros realizando o combate a incêndio e a causa realmente do incêndio vai sair após a perícia. Neste momento, não há informações de vítimas e nem se tinha alguém nessas edificações quando o Corpo de Bombeiros chegou. Mas é claro, né, por conta do horário, 4 horas da tarde, essas lojas que eram comerciais, provavelmente tinha gente trabalhando ali, mas por sorte conseguiu sair. É claro, né, só acabou inalando bastante fumaça, né, uma fumaça preta. E até há uns 10 minutos atrás tinha bastante, ainda um cheiro bem forte de queimado aqui na cidade. E o SAMAI disponibilizou até o momento 4 caminhões-pipas carregados com 32 mil litros de água, além de um fiscal, né, para ajudar aqui nessa operação. E é toda uma operação, né, Cleiton? Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, Guarda Municipal de Trânsito, Celesc, Defesa Civil e, claro, né, todo mundo ali unido, então, para fazer esse combate e ajudar aqui na operação. Agentes de trânsito também auxiliaram, então, aqui no fechamento da rua 15 de novembro. Então, atenção, você motorista aqui de Blumenau, né, a 15 de novembro não está passando nenhum carro e a orientação, então, é a liberação do corredor de ônibus na Avenida Beira Rio, justamente para minimizar os impactos aqui da região central. A gente vai seguir acompanhando, né? Nesse momento, então, sem feridos e só agora o Corpo de Bombeiros realizando o combate em alguns pontos e o rescaldo em outros. Cleiton, volto contigo aí no estúdio. Obrigado, Nath, pelas informações. A gente até pode encher a tela com incêndio provocado, imagens aí que a nossa produção acabou recebendo. E os guerreiros, eu fico imaginando, né, esse pessoal do Corpo de Bombeiros já está quente pra caramba lá na cidade, né? Nesse verãozão. A gente sabe que Blumenau, a temperatura vai lá em cima. E lidar com fogo não é fácil, não. Só para o pessoal ter uma noção, principalmente quem está aqui na cidade, que é turista, veio morar para cá agora, esse patrimônio histórico aí de Blumenau equivale ao nosso mercado público aqui de Florianópolis, hein, Roberto Azevedo? Que no ano de 2005 passou por um incêndio também gravíssimo naquela oportunidade.
E depois é que a gente teve a noção do que provocou. Naquela época foi uma frigideira em um dos boxes ali no mercado público. Agora será investigado para saber o que realmente aconteceu. Agora que o pessoal agiu rápido, a gente tem que dar os parabéns para o Corpo de Bombeiros de Blumenau nesse momento, né, Gabi? Com certeza, Cleiton. Agiram de forma rápida e com um esforço intenso conseguiram controlar as chamas para que não piorasse a situação. Esse caso aconteceu em Blumenau. Hoje, se houver novidades, a Natiele atualiza. A gente quer dar boa noite agora para você de casa. Vamos juntos. Tem muita informação, além desse incêndio, tem muita informação no Tá Na Hora de hoje. A gente conta com sua companhia até 7h45 da noite. Dado o recado, vem comigo aqui, Dionei, porque um homem de 31 anos, olha só esse caso que chocou o Brasil inteiro. Confessou ter assassinado a companheira e também o enteado de apenas 9 anos durante a madrugada. Isso aconteceu em Forquilinhas, no sul de Santa Catarina. O suspeito foi preso pela Polícia Militar durante essa manhã, após se entregar. A mulher foi identificada como Maiara Vitali, de apenas 29 anos de idade. O filho, repito, tinha 9. As buscas por Kedson Martins iniciaram logo após o crime ser registrado. Agora, olha só que fato curioso. De acordo com a PM, o próprio suspeito, esse moço aí, que a gente torce para que apodreça na cadeia, mas a gente sabe que tem aquela pena, depois de tanto tempo pode ter a regalia, lamentavelmente. Esse marginal, esse verme que está aparecendo aí no seu vídeo, tirou a vida dessa família linda, a mãe, de 29, e o menino de apenas 9 anos de idade. Ele mesmo se entregou para a polícia depois de um telefonema. Ele estava no município de Maracajá, que é próximo a Criciúma, e falou, ó, pode vir que eu estou aqui, na rua tal. Depois de cometer o crime, acredite, ele incendiou a kitnet onde a família morava, para não deixar rastro. Só que os vizinhos acionaram rapidamente o Corpo de Bombeiros e também a Polícia Civil, que já montou o quebra-cabeça e pegou mais detalhes dessa família. Que, segundo informações do delegado José Antônio, com quem eu conversei hoje à tarde, ele que é da Central de Polícia de Criciúma, ele já tinha um vasto histórico violento na sua ficha criminal. Só para se ter uma ideia, ele que assumiu diante da polícia ter tirado a vida da Maiara e também do filhinho, já foi preso em Rondônia, pelo mesmo fato. Lá ele já tinha cometido violência doméstica e ficou preso em Rondônia por um bom tempo. E aí veio para cá e deu um passo além, tirando a vida dessa jovem e também do seu filho de apenas 9 anos de idade. Os dois estavam juntos há aproximadamente 9 meses e brigavam, segundo informações, quase que o dia inteiro. Ele, de 30 anos, ela, de 29, costureira, perde a vida desse jeito aí. Segundo informações, houve um princípio de luta corporal, porque ele tinha vários ferimentos, como a gente está vendo na mão e também no joelho. Olha a bermuda manchada aí. Que apodreça na cadeia e depois que vá para... Que loucura. Vamos dar sequência aqui no nosso Tá Na Hora, porque a gente volta a falar de problemas no transporte aquaviário que faz a travessia entre Laranjeiras e também a Vila da Glória, em São Francisco do Sul. Olha, após vistorias, a Marinha do Brasil constatou inúmeros problemas na embarcação, que foi imediatamente interditada. Renato Santos está aqui ao vivo com a gente, dividindo tela com ele, porque ele vai trazer mais informações agora. Até quando o ferryboat fica suspenso, hein? E olha que o ferryboat é uma mão na roda, porque ajuda o pessoal a fazer uma travessia num curto espaço de tempo, senão vai ter que pegar a BR. Vem daí, Renato. Boa noite. Exatamente isso, viu, Cleiton? Ótima noite para você e a todos. Por tempo indeterminado ou até que os problemas sejam sanados, viu, Cleiton? Essa determinação veio por parte da Marinha do Brasil após uma vistoria técnica realizada no início da manhã de hoje, lá em São Francisco do Sul. Ao chegar no local, a Marinha do Brasil detectou inúmeros problemas nessa embarcação que faz a travessia entre Laranjeiras e também a Vila da Glória. Vale ressaltar que é uma travessia importante, não apenas de automóveis, não apenas de pessoas, mas também de caminhões que vão até o porto de São Francisco do Sul. Entre os problemas que foram constatados pela Marinha do Brasil estão, por exemplo, mau estado de conservação,
da balsa e também do rebocador. O rebocador apresentou alagamento no compartimento de máquina do leme devido a um furo no casco, segundo disse ali a Marinha. Além, é claro, da inoperância da bomba de incêndio. Claro que nós ouvimos a Prefeitura de São Francisco do Sul, que é a detentora da concessão pública dessa embarcação. A embarcação pertence a uma empresa privada, mas a concessão é da Prefeitura de São Francisco do Sul. E nós ouvimos a representante da Prefeitura que falou a respeito do assunto. Na manhã desta quinta-feira, nós recebemos informações por parte da empresa F. Andrés de que as embarcações que prestam serviço de travessia de passageiros e de cargas entre a Vila da Glória e Laranjeiras foi paralisada diante de uma vistoria da Marinha do Brasil. Nós já tomamos as devidas providências, notificando a empresa e solicitando informações diretamente da Capitania dos Portos de São Francisco do Sul. As providências são para que a empresa restabeleça a operação através da disponibilidade das embarcações reservas. Olha, Cleiton, nos últimos dias você deve muito bem lembrar que a gente falou a respeito dessa embarcação que ficou à deriva e foi, claro, que rebocado por um barco pesqueiro. Não é a primeira vez que esse tipo de problema acontece nessa travessia entre a Vila da Glória e também Laranjeiras. Em decorrência disso, a Marinha acaba recebendo inúmeras denúncias por meio da população ou dos usuários e aí tem que ir lá e fazer esse tipo de serviço. Nós procuramos a Prefeitura de São Francisco do Sul mesmo diante da representante falar a respeito do assunto, que disse que a responsabilidade sobre os reparos e a resolução desse problema é total da empresa F. Andrés Limitada. E disse que no contrato que tem entre a empresa e a Prefeitura, a F. Andrés tem que disponibilizar uma outra embarcação para que o serviço não seja prejudicado. Nós também procuramos a Marinha do Brasil para falar a respeito do assunto, que falou que constatou todos esses problemas e que após a resolução desse problema, os homens da Marinha retornarão ao local para verificar se realmente os problemas foram sanados. Se assim for, a embarcação vai voltar a operar. Caso contrário, vai continuar interditada. Por meio de nota, a empresa F. Andrés disse que os problemas que foram constatados pela Marinha do Brasil foram pontuais e falou que equipes já estão trabalhando para tentar resolver a situação. Retorno com você no estúdio, Cleiton. Até porque dinheiro tem, né, Renato? Porque o que arrecada a empresa, né? Com esse sistema de balsa aí, a gente sabe que é um trabalho que não para nunca. Dinheiro, verba para resolver, tem. E a gente vai acompanhar, pode ter certeza, e trazer os detalhes aqui no nosso Tá Na Hora SC. Obrigado, Renato. Olha, daqui a pouco, agora são 18 horas e 43 minutos, a gente vai conversar com um médico anestesista, o José Francisco Zambonato, para falar sobre anestesia geral, os cuidados que tem que ter no momento delicado como esse. Assunto que está repercutindo em muito e levantando toda essa questão. Claro que o trabalho ainda está em investigação por conta do falecimento do influencer Ricardo Godoy, que aconteceu nessa semana. A priori, tivemos o acesso a uma declaração de óbito emitida pelo hospital, que até agora não se manifestou. Tentamos por e-mail, tentamos por WhatsApp, tentamos pelo Instagram, tentamos pelo telefone, por tudo. E o hospital não atendeu a nossa reportagem. Isso é fato. O espaço continua aberto, mas por enquanto não temos uma versão oficial do Hospital Dia Revitalité de Itapema. Isso é fato. Que coisa feia. Aí manda e-mail, é departamento de marketing. Marketing manda para assessoria. E até agora, nada. Então daqui a pouco a gente vai trazer detalhes aqui no nosso Tá Na Hora. Olha, mais de 140 mil consumidores recebem a fatura de conta de energia elétrica desde o ano passado com problemas. Exatamente. E esse problema é uma consequência da troca de sistema da Celesc e o medo da população é o mesmo, de ficar sem luz e se endividar. Porque tem cada fatura chegando, ó, com o preço lá em cima. Aliás, levantamos esse tema ontem e o que choveu do zap foi uma grandeza. O programa terminou ontem, 7h44, tinha gente mandando o zap. Lamentavelmente não deu para atender todo mundo. Mas a gente está ampliando esse assunto agora no Tá Na Hora SC. Pode rodar.
Hadi não recebe a fatura da conta de luz em casa desde novembro. E esta não é a primeira vez que procura os atendimentos da Celesc por esse motivo. Na verdade, nunca chega direito. Aí um mês chega, outro não. E às vezes não é cobrado. E eu acho que a Celesc está num momento que deve ter algum caos acontecendo. Mudou também o sistema de um tempo para cá, então o aplicativo ficou pior. Dona Edualva passa pelo mesmo problema. Hoje ela veio para imprimir a segunda via da fatura. Segunda via. E o que apareceu ali? Que não dá para tirar porque não tem nada em débito. Certo. E não chega a fatura para a senhora há quanto tempo? Não, esse mês agora não chegou mesmo, o condomínio todo. Aí eu vim aqui para saber, porque agora eu vou no banco, que a minha vence amanhã. Vai que não chega a fatura e o banco também não cobra. Qual que é o maior medo da senhora com relação a essa situação? É cortar minha energia. Este problema se repete em todo o estado. Cerca de 140 mil consumidores não recebem a fatura desde o ano passado. Segundo a Celesc, uma consequência da troca de sistema da empresa, feita em maio de 2024. Outro problema relatado pelos consumidores é a emissão da segunda via da fatura de pagamento. Parte deles busca uma solução no espaço de atendimento ao cliente, aqui no centro da capital. Em alguns casos, o sistema de atendimento mostra que o cliente não possui débitos com a empresa. E para aqueles que não recebem a fatura física em casa há meses, essa informação confunde. O gestor de faturamento da Celesc diz que, além da dificuldade do sistema em atualizar as faturas, parte delas fica retida para análise, o que explica o problema. A gente percebeu que um número maior de faturas que estão ficando retidas e algumas por eventuais ainda ajustes do sistema que precisam ser feitos. E então a gente não emite essa fatura até para não enviar uma fatura com consumo indevido, né, para o cliente não ser lesado. O Procon de Santa Catarina informou em suas redes sociais que reclamações referentes à não entrega da fatura da Celesc estão entre o maior número de denúncias desde o início de janeiro. Tem esse problema do atraso, a gente está trabalhando para emitir essas faturas aí o mais breve possível. E assim que elas estiverem disponíveis, o consumidor pode retirar elas na agência web, no aplicativo ou até mesmo pelo WhatsApp, tá? Onde ele informa ali data de nascimento, o número da unidade consumidora, o CPF, e ele recebe as faturas. E a promessa da empresa é que as faturas voltem a ser entregues em fevereiro. A empresa deve negociar com os clientes diferentes formas de pagamento. Sempre que uma fatura é emitida após o prazo, né, após a data da leitura, seja por um processo normal aqui da nossa análise ou por um eventual problema, um eventual erro, essa fatura tem o seu vencimento postergado, né, a gente emite ela sempre, o sistema já emite automaticamente com 10 dias para frente, caso, né, ainda já tenha passado o prazo do vencimento normal, então o consumidor não vai receber uma fatura vencida e ele tem esse prazo para fazer o pagamento. Nos casos em que os clientes receberem mais de uma fatura com atraso e aqueles que tiverem algum problema, né, alguma dificuldade para fazer esse pagamento, eles podem solicitar ou a alteração de vencimento ou o parcelamento sem cobrança de juros dessas faturas. E aí, pelos nossos canais, preferencialmente o call center, né, o telefone, o 0800. Em último caso, aqueles que tiverem mais dificuldades podem ir à loja física. E o maior medo da dona Edualva e outros consumidores também foi descartado. Nenhum consumidor vai ser lesado por cobrança de juros ou correção para essas faturas que estão atrasadas e nenhum consumidor vai ter a sua energia elétrica cortada por problemas como essas faturas que foram impactadas aí pela troca do sistema. Tomara, porque olha só o que recebeu a Mariana. Olha aí, Odilei, dá uma fechadinha. A Mariana ontem mandou esse zap aqui pra gente, ó. A fatura dela deu R$79 mil. E ela que normalmente recebia uma fatura no imóvel que ela morava antes, de R$150, R$200, R$79 mil recebeu a Mariana. E a gente conversou com ela que é uma corretora de imóveis de Itajaí, para saber se o problema foi resolvido ou não, se está tudo ok. Roda o que disse a Mariana aí, por gentileza. Foi a primeira fatura assim que eu me mudei para um apartamento. Nesse apartamento eu tenho chuveiros a gás, não tenho nem elétricos, né? E a primeira fatura veio nesse valor de R$79 mil. A primeira ligação que eu fiz para fazer a reclamação, o atendente me informou que era referente à instalação de placas solares. E eu moro num apartamento. Eu entrei em contato por 3 vezes e não resolveram depois dessas 3 vezes. Eu tive que ir pessoalmente na Celesc. Ainda assim ficou em aberto agora. E essa fatura é de setembro.
agora em janeiro que foi dado baixa, mas não me informaram nada. Estava em aberto ainda, até dezembro ficou em aberto. Eles não admitiram o erro, eles falaram que talvez tenha sido um problema no relógio, ou constava ali realmente que era a instalação de placas solares, que eu deveria fazer pelo menos umas 3 reclamações antes de abrir um protocolo na ouvidoria, na verdade. Isso. Então, assim, primeiro eu teria que fazer as 3 reclamações para depois abrir o protocolo na ouvidoria. Hoje, essa de 79 mil está resolvida, né? Mas eu tenho dificuldade em receber as faturas. E quando eu recebo, não vem o código de barras, por exemplo, para eu fazer o pagamento, né? Então, é uma coisinha que incomoda no dia a dia. E se incomoda, né, Mariana? E vou te falar uma, hein? Incomoda até quem trabalha na própria Celesc, porque hoje, acompanhando o SCC Meio-Dia, vários atendentes, esse pessoal que dá a cara de frente para bater, que atende a sua reclamação, que recebe a sua bronca, viu, ô Mariana? Assim como milhares de pessoas aqui no nosso estado, teve um pessoal que não aguentou, o tic-tac foi a loucura, por conta do estresse, de tanta reclamação, e teve até um princípio de paralisação. Bom, no SCC Meio-Dia desta quinta-feira, o presidente da Celesc, Tarcísio Rosa, falou com o repórter Kaique Guede e respondeu algumas dúvidas sobre os problemas com as faturas aqui no estado. Entrevista também para o Fernando Machado. Acompanhe. Nós temos um sistema próprio de banco de dados de todos os clientes. São 3 milhões e 500 mil unidades consumidoras. Você imagina os dados que tem lá. Pegamos um sistema mais moderno, decidido já em 2020, e resolvemos mudar para um sistema novo. Mas sempre surgia a dúvida. Nós chegamos a atrasar 1 ano para ver se já estava melhor para entrar, porque sabíamos que teríamos problemas. E em maio do ano passado, nós fizemos uma virada de chave. Significa pegar tudo que você tem no sistema mais antigo, jogar no sistema novo e depois buscar essas informações lá. Os problemas foram muito maiores que nós imaginávamos, mas tem um objetivo nobre. É ter a possibilidade de você e todos os nossos clientes usarem só o celular. Então a ideia é boa, é pioneira no Brasil. E aí a dificuldade maior, nós não temos aí quem recorrer imediatamente para fazer. Empresas mundialmente conhecidas, Accenture e SAP, né? Então, para fazer o bem, queremos modernizar. Eu aqui agradeço a paciência dos catarinenses, porque nós temos uma característica muito boa aqui. Os nossos catarinenses querem pagar a conta. Quando ele não recebeu, ele pensou, será que alguém vai cortar a minha energia? Será que alguém vai... Nós estamos anunciando, não vamos cortar. Então, foi uma mudança de sistema, temos conversado, estamos reforçando onde é possível, mas é um sistema inédito. A nossa culpa é querer fazer uma coisa melhor que todo o Brasil. A maioria dos trabalhos já podem ser feitos pelo celular. Mas alguns problemas de fatura, uma fatura errada, com números absurdos às vezes, tem acontecido. Como o número ainda é bastante grande, em 3 milhões e 500 mil unidades, se eu tiver 1%, já são muitas unidades. 5% de erro são 170 mil faturas. Então, esse é o problema maior, é o número de problemas. Estamos trabalhando neles, eu quero deixar uma tranquilidade. Nenhum consumidor ou cliente nosso vai perder um centavo. Quando houver uma discrepância grande, primeiro pelo celular, para não ir à loja. Se tiver que ir lá, sim, nós vamos botar uma força-tarefa nas lojas para, se você chegar lá, não conseguir resolver na hora, anotar o seu nome, o seu telefone, a sua unidade consumidora e lhe dar uma resposta pelo celular. Eu me desculpo aí com essa senhora e admiro a força dela de ter resistido a um impacto desse e chegar a uma conta 79 mil. Quando o valor é absurdo, eu digo, não se preocupe, é um erro absurdo e nós vamos resolver. Mas, de novo, o valor é grande demais, não tome nem um susto, nem leve a sério. Nós vamos resolver. Se tiver casos semelhantes, ligue na nossa comunicação, ligue no 0800 e nós vamos resolver. Conta exorbitante, não pague. Absolutamente não, porque nós vamos pedir desculpas. Contas com erro pequeno se ajustam na próxima conta, mas nenhum centavo a mais. Nós não queremos isso e não vamos fazer isso. Mas estamos trabalhando para resolver e vamos
um pouquinho mais de paciência. Eu agradeço de novo a paciência dos catarinenses. Nós estamos trabalhando muito para resolver. Olha, nós estamos à disposição, é o nosso papel, e pode sim falar com o presidente. Se eu não estiver aqui, uma outra pessoa vai responder. Mas, antes de mais nada, agradeço de ter a oportunidade com o estado inteiro de Santa Catarina. Quem recebeu fatura normal, tudo certinho, tem que pagar. Quem não recebeu fatura ou recebeu errado, não se preocupe, não terá corte e não terá juros. Isso é o nosso dogma, temos dito isso desde o início. Continua valendo. Não recebeu? Não se preocupe, não terá juros. Estaremos, sim, informando a toda Santa Catarina o tempo todo e estamos à disposição aqui, trabalhando sempre para resolver. Numa hora que a bucha é grande, como se diz na gíria, a gente precisa reconhecer a atitude que teve o presidente Tarcísio da Celesc. A gente não tem dúvida nenhuma que a Celesc jamais vai tirar proveito do consumidor. Isso é uma carta fora do baralho, isso a gente não duvida. Agora eu quero fazer um pedido todo especial. Eu acho que hoje o maior problema para o consumidor, a maior dor de cabeça, essa era a palavra que eu queria colocar, é justamente o consumidor ter que mandar e-mail, ter que ligar, ter que comparecer de forma presencial por conta da correria que esse consumidor já tem, às vezes mais de um trabalho. Então, se colocar mão de obra lá para tentar resolver da melhor maneira possível e principalmente mais rápido possível, pode ter certeza que o consumidor vai virar essa página. Fica aqui o registro e fica o nosso pedido. Olha, parece déjà vu, notícia velha. Sabe aquele programa de final de ano? Retrospectiva. Mas não é não. A Zona Azul, estacionamento rotativo de Florianópolis, foi de novo suspensa. Qual será o motivo dessa vez? Angélica Varaschini. A Angélica, que chegou recentemente aqui na nossa capital, para a nossa alegria. Menina que veio de Juí, realizou o sonho de morar em Floripa, belas praias, acompanhar o futebol da capital, Avaí Figueirense. Até a Angélica Varaschini, quando foi, a escolhida para tentar explicar para a gente esse problema, a Angélica falou o seguinte: o quê? De novo problema na Zona Azul? Eu quero te dizer que para nós aqui, Angélica, se para ti já é figurinha carimbada, esse problema para a gente é hereditário, já é herança aqui de Floripa desde que foi implantada a Zona Azul. Vem daí, boa noite. Boa noite, Cleiton. Pois é, né? Tá indo, tá voltando, tá indo, tá voltando. Um dia a gente fala que não tem Zona Azul, na outra a gente fala que foi retomada a Zona Azul. E agora, mais uma vez, o estacionamento rotativo aqui na capital está suspenso. Aqui onde nós estamos, muito próximo, né? Ao redor da Catedral, na Praça 15, no centro da cidade, tá aqui a plaquinha, ó. Estacionamento rotativo, Zona Azul, área azul. É isso que estava funcionando aqui da capital, mas o Tribunal de Justiça de Santa Catarina determinou a suspensão do serviço da Zona Azul aqui em Florianópolis. Ela que foi motivada por divergências no processo de licitação, conforme informou a Prefeitura aqui da capital. Então, a Justiça determinou, o Tribunal de Justiça determinou a suspensão. De acordo com a Prefeitura, inclusive, agora, a Prefeitura vai encaminhar um projeto de lei à Câmara dos Vereadores aqui da capital para poder solucionar, a questão e viabilizar, então, a retomada do serviço. Inclusive, em nota, a Prefeitura também adiantou que vai, para regularizar o quanto antes esse processo de licitação para garantir o aprimoramento na fiscalização do sistema. Ou seja, a Prefeitura vai atrás de voltar com a Zona Azul. E a gente sabe o que isso impacta. Aqui, Oliveira, vamos até mostrar todo esse espaço aqui onde a gente está. Vou fazer a voltinha, Oliveira. Vamos fazer a voltinha aqui? Fazer a voltinha. Todo esse espaço aqui onde a gente está é espaço de Zona Azul, que a partir de agora não vai mais funcionar. O que isso significa? Quem quer colocar o carro aqui, pode colocar tranquilamente, não vai mais precisar pagar. Então, essa questão, principalmente a gente falando do comércio, afeta diretamente o comércio local. Por quê? Porque vai ter gente que vai colocar o carro aqui às 7 da manhã e só vai tirar às 7 da noite. Não vai mais possuir essa rotatividade. E é justamente sobre isso que a gente conversou hoje com o Matheus Bernardino. Ele que é diretor da CDL, falando um pouquinho do impacto, o que vai causar no comércio aqui da capital, o cancelamento do estacionamento rotativo. Olha só. Infelizmente é um assunto recorrente que há muitos anos a gente vem conversando
né? Isso impacta bastante, seja o centro da nossa capital ou seja bairros que também têm a Zona Azul. Isso porque as pessoas acabam deixando o carro no início do dia e acabam saindo somente no final do dia. Quando não se tem Zona Azul, não há problema nenhum, ela pode fazer isso e não é ilegal, né? Porém, impacta o comércio porque a gente sabe que as pessoas deixam de parar seu carro por não ter estacionamento ou pelo alto valor dos estacionamentos que a gente tem aqui no centro da capital. E é verdade, então essa rotatividade não vai mais acontecer. E aí, Cleiton, tem a última pergunta. O que acontece com os meus créditos? Quem tem crédito no aplicativo da Zona Azul? Bom, segundo a Prefeitura, que quer retomar o quanto antes, mais uma vez, a Zona Azul aqui, os créditos vão estar lá guardados. Então, quando voltar o sistema, o usuário só vai colocar o CPF lá, o mesmo login, tudo certinho como era agora no aplicativo e vai retomar com os seus créditos. Mas então aqui, ó, Oliveira, mostra a plaquinha. Não precisa mais, viu? Zona Azul, área azul, aqui no centro, né, em alguns outros lugares aqui de Florianópolis, não vai mais precisar ficar com tempo máximo de 2 horas, como está por aí. Pode colocar à vontade, não paga nada, não tem mais Zona Azul aqui na capital, ao menos por enquanto. Volto com vocês aí no estúdio. Bagunça tá aí, liberada para todo mundo, né, Angélica? Pode botar à vontade, porque a gente sabe que muitas pessoas não têm o bom senso. Aquele pessoal vai lá, estaciona o dia inteiro, acaba deixando. É uma loucura. Já teve problema desse aí em São José, Floripa nem se fala. Eu estava pensando, Roberto Azevedo, eu estava pensando seriamente, é pena que aqui não tinha, mas eu queria ilustrar, pegar uma pá e ia te perguntar, Roberto, se é bom de cavalo ou uma enxada, sei lá, porque acho que tem uma cabeça de burro enterrada aqui na cidade quando o assunto é Zona Sul. Hein, Roberto Azevedo? Boa noite. Boa noite, Cleiton. Eu diria que tem muitos amuares enterrados debaixo da Zona Azul. Porque não dá para entender. Você já tentou estacionar no centro de Florianópolis? Você que visita a capital ou você que mora aqui? Esquece. Mesmo com Zona Azul, é uma zona. E agora a situação vai ficar pior de novo. O que tem que se estabelecer é um critério para a escolha de quem vai operar o serviço e a cobrança da qualidade desse serviço. Porque já tivemos aqui de tudo, como disse o Cleiton. Tivemos, inclusive, uma situação em que a empresa que ganhou a concessão simplesmente não repassava o dinheiro para a prefeitura. Tivemos até calote. E assim, se você é um cidadão, quer estacionar, uma cidadã quer estacionar lá, se não pagar, vem o bilhetinho, daqui a pouco vem a guarda, daqui a pouco tem uma multa, mas para quem recolhia o dinheiro, não tinha que repassar para a prefeitura. O que a gente espera é transparência no processo. E eu tenho certeza que a Prefeitura de Florianópolis também. Porque agora já não é mais nenhum problema de quem opera o serviço, mas é de quem concede o serviço. Porque se você não dá credibilidade para algo que é o cidadão que paga, você também entra na mesma barafunda. Ficou estranho, mais uma vez ficou estranho. E é incrível a produção jurídica que tem em torno desse assunto. É incrível. É toda hora uma cautelar, um recurso, uma ação. Ninguém entende mais nada. Vamos pensar numa maneira diferente de fazer esse processo, porque do jeito que está, não dá. Definitivamente não dá. Tem a fiscalização, né, Roberto? Porque senão agora, muitos moradores, pessoas em situação de rua, vão se achar no direito de ser o responsável por aquela vaga, como já acontece principalmente, né, no período noturno, os denominados flanelinhas, Roberto Azevedo. Esses aí já escapavam porque a Zona Azul só funciona até o final da tarde. Mas, enfim, temos que encontrar uma solução para que o estacionamento rotativo, que não vai existir por enquanto, não se torne vaga privada. Obrigado, Roberto. Você volta com mais informações. Agora, 19 horas e 3 minutos. Que bom que você está com a gente, está chegando aqui no nosso Tá Na Hora, depois de um dia de trabalho, está cansado, né? Então relaxa que tem muita informação. Se está no trabalho, bom trabalho para você e vamos juntos. Muito tem se falado sobre a morte do influencer Ricardo Godoy e principalmente levantando a questão, né, de anabolizantes, os cuidados que tem que ter. E também, principalmente, quando for fazer o procedimento de anestesia geral. O primeiro impacto de São Paulo com a Daniela Brant conversou
com a viúva Rafaela Godoy. E a Dani perguntou em um determinado momento dessa entrevista se o Ricardo, o influencer empresário, tinha sido submetido a todos os exames necessários para a realização desse procedimento. Vamos ouvir o que pensa e o que disse a viúva do Ricardo Godoy. Talvez pode ser uma hipótese de que precisava de exames mais detalhados, eles fizeram só o de sangue normal. Tá. E esse exame detalhado, por exemplo... Talvez precisaria de mais exames e por ser muito corrido, tinha que ser naquela data. Então, talvez, uma hipótese, né? De que eles não fizeram todos os exames necessários. E aí realmente fica complicado, hein? A gente vai conversar agora com o doutor José Francisco Zambonato, ele que é médico anestesista. Obrigado pela participação, doutor. Tirando dúvidas, boa noite para o senhor. Aqui no nosso Tá Na Hora SC. Falar primeiramente sobre, os cuidados que tem que ter no momento em que faz aí uma anestesia geral, tem pessoa que toma medicamento, enfim. O que o senhor pode falar para a gente, para a gente ajudar a esclarecer um pouco mais o pessoal de casa? Bom, todo procedimento que vai ser submetido com anestesia, seja geral, local ou um bloqueio peridural, há necessidade de uma avaliação pré-anestésica. Nessa avaliação pré-anestésica, a gente vai pedir exames necessários para aquele porte anestésico e também associados às patologias que aquele indivíduo tem. Nesse caso, o paciente usa anabolizantes, por exemplo, e é uma quantidade gigantesca que está sendo usada no mercado hoje indiscriminadamente, e então a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque se tornou uma coisa meio corriqueira. E esse não é um paciente mais A1 que não tem patologia nenhuma associada, ele tem várias alterações e que às vezes não são perceptíveis e que o anestesista deve se deparar e já ter um cuidado nessas situações. Na avaliação pré-anestésica, por exemplo, a gente pede exames de sangue, porque tem policitemia, aumento da viscosidade sanguínea, aumenta o risco de tromboses. Então, tem que cuidar tanto no transoperatório como no pós-operatório também. Então, isso é muito importante. E se não, outros exames de avaliação cardíaca necessários, por exemplo, o uso prolongado na anabolizante, a gente sabe que tem hipertrofia ventricular, tem miocardiopatia, inclusive pacientes jovens de 30, 35 anos hoje estão infartando dentro da academia por excesso de anabolizantes. Então, isso é muito importante, tu já se deparar com essa situação e já ter drogas preventivas para qualquer situação, por exemplo, uma bradicardia severa que acontece nesses pacientes, a gente já poder usar. Agora, doutor, a família, eu vou dar aqui o relato da família, segundo o delegado Adem Klaus, que entrevistou os familiares para ter mais informação, porque o tema realmente é polêmico. A família havia dito para o delegado que ele não consumia mais e não aplicava nenhum tipo de anabolizante, essa coisa toda, há 5 meses. E dentro disso, 5 meses é um período que o anabolizante ele já sai do organismo da pessoa, do corpo, ou ele fica ali independente de 1 ano, 5 meses, e ele passar por esse procedimento de anestesia geral? O tempo de uso é importante, Então, assim, quanto mais usar, mais graves são as ocorrências e os transtornos que o indivíduo tem, que são alterações cardíacas e hepáticas. Mesmo que ele deixou de tomar 5 meses ou 1 ano, as alterações, se ele tomou um período muito prolongado, elas estão lá e elas existem. Então, se ele tem uma hipertrofia cardíaca, elas permanecem para o resto da vida dele. Então, assim, é uma consequência que é imutável. Então, não tem o que tu faça que vai melhorar. Tu tem que ter os cuidados com esse paciente, por exemplo, engrossamento do pescoço, a língua fica mais grossa, tem dificuldade em intubação, são pacientes que têm uma massa muscular maior e têm necessidade maior de oxigenação. Então, assim, para todo esse processo, tem várias drogas que tu tem que ter à mão, como também saber que tu vai poder usar mais ou menos, dependendo do caso, Mas as alterações cardíacas que ele teve estão lá permanentes e independe se ele parou de usar a medicação ou não. Eu vou dar um testemunho meu aqui, até um relato meu pessoal. Eu tomo losartana para pressão alta. Sou hipertenso, tomo desde os 30 anos de idade. Minha mãe toma e eu tomo essa coisa toda. Se eu for fazer um procedimento de anestesia geral, eu vou ter que deixar de tomar losartana? Como é que fica essa questão? Porque eu acredito que tem muita gente nessa situação em casa também. Sim, nesse teu caso, que é o hipertenso, a gente sempre recomenda que o hipertenso, mesmo em jejum, que vai fazendo cirurgia naquele dia, ele toma medicação. No seu caso, a losartana é um antihipertensivo que não deve ser tomado no dia da cirurgia, porque ele tem um risco de ter uma hipotensão refratária às drogas que a gente usa para que aumente a pressão, caso o paciente tenha uma hipotensão. Então, a losartana é uma exceção, é uma droga que não deve ser consumida no dia da cirurgia.
Acho que o mais importante é não mentir para o médico, né, num momento como esse, e não também omitir algumas informações. Né? Isso é muito importante, porque assim, a gente, na consulta pré-anestésica, a gente pergunta essas situações e às vezes o indivíduo tenta mentir para o médico. Acontece muito isso, dizer que não está tomando e assim, às vezes toma outras drogas associadas, outras anfetaminas, drogas injetáveis, compartilhamento de seringas, inclusive em academias, né? Então tem mais risco de doenças virais associadas a isso, de contaminação do indivíduo no outro, né? Então, sim, as pessoas usam inadvertidamente sem acompanhamento médico. Então, pensou em usar algum anabolizante que não é o correto, tem que ter um acompanhamento médico rígido. Algum outro medicamento, doutor? Também tem que ser evitado? Todo medicamento. Todo medicamento, por exemplo, para dor de cabeça, algo nesse sentido? Não, a gente orienta na consulta pré-anestésica as medicações que são de uso contínuo e as que devem ser suspensas ou não, né? Qual a opinião do senhor, pessoal, profissional, não em relação a esse caso, mas tem muitos tatuadores, né, pessoas que vão fazer a tatuagem, porque a explicação é o seguinte, com anestesia geral, o indivíduo consegue fazer aquela tatuagem grande numa única sessão. E muitos estão aderindo à anestesia geral para fazer esse tipo de tatuagem. O que o senhor acha disso? Isso não é um procedimento, não é muito, não é uma coisa muito corriqueira hoje, porque o que acontece? O indivíduo, o tatuador, ele não tem CRM. Né? Que nem a gente faz uma cirurgia para o dentista, lá uma sedação, ele também não tem. Então, o único responsável em sala por toda a situação clínica, tanto de sangramento, de estresse, de parada cardíaca, de manutenção da vida, é do anestesista. Então, por isso que ele deve ter uma avaliação precisa, saber que tipo de profissional a gente está trabalhando, porque a responsabilidade toda nossa perante o CRM é daquele indivíduo, do anestesista. Então, assim, são procedimentos que devem ser acompanhados por médico e está começando essas modalidades. Eu acredito que isso é bem complexo e tem que ser muito bem discutido pela sociedade, porque os riscos são grandes também. Tá certo. Doutor, muito obrigado. José Francisco Zambonato, médico anestesista, um dos mais renomados aqui de Santa Catarina, com a vasta experiência. Tenho certeza que ajudou muita gente de casa a entender um pouco melhor, porque independente do caso, doutor, é utilidade pública que o pessoal precisa saber. Isso mesmo. Obrigado pela entrevista. Obrigado. Gabi Ravasco, informação, utilidade pública, é o nosso Tá Na Hora, onde o objetivo nosso é deixar o pessoal de casa bem informado, Gabi. É a nossa missão, Cleiton. Obrigada aí pela participação do médico explicando, então, os procedimentos em relação à anestesia. A gente segue com Tá Na Hora, tem uma reportagem especial da Sofia Gonzalez. Crianças com necessidades especiais, como os autistas, precisam de um cuidado diferenciado nas escolas. Mas parece que a Prefeitura de Florianópolis não está levando esse assunto muito a sério, não. O edital para preencher as vagas de auxiliares de educação especial ele foi suspenso. E os profissionais sem especialização é que vão preencher essas demandas. Olha só. A Silvana tem filhos gêmeos de 3 anos. Pedro e Paulo frequentam uma creche da Prefeitura e precisam de atendimento personalizado. Eles têm autismo do grau nível 3. Entendeu? Um pode ser severo, o outro não. Precisa de ajuda para comer, precisa de ajuda para ir no banheiro, para escovar os dentes, entendeu? Tá faltando, assim, igual eu falei, qualificação dentro da sala de aula. Mesmo sendo irmãos e ambos autistas, as necessidades são diferentes. Eles são personalidades diferentes, os dois. Os dois têm o grau do autismo e são completamente diferentes. No ano passado, apesar das diferenças, ambos contavam com a ajuda de uma única professora auxiliar de educação especial. Acompanhamento que faz toda a diferença no desenvolvimento dos meninos e na vida da família. De pegar a colherzinha, sabe? Ela explicou para mim, tá, tipo assim, dando movimento em casa. Eles pegar a colherzinha lá na creche para comer, vendo os outros alunos fazer e chegar em casa fazer a mesma coisa. Aí ela vai lá e senta e ensina eles. Faz muita diferença, porque eles estão aprendendo aos poucos. Segundo o Sindicato dos Trabalhadores do Serviço Público Municipal de Florianópolis, são pelo menos 700 alunos, desde a educação infantil até a educação de jovens e adultos, que precisam do acompanhamento de um professor e auxiliar de educação especial, não só para os cuidados básicos, mas também para a aprendizagem. Uma portaria publicada pela Prefeitura na última segunda-feira, dia 20, véspera do chamamento dos professores auxiliares de educação especial, suspendeu o edital e agora as vagas devem ser preenchidas por auxiliares de sala, que prestaram outro concurso para trabalhar apenas na educação infantil, não necessariamente com especialização em ensino especial. O estudante, ele tinha o professor de educação especial, com todos os direitos de um professor.
para fazer o planejamento, relatórios, articulação com supervisão, com a sala multimeios, com os professores de área ou os professores regentes. De acordo com o sindicato, eles serão responsáveis por todo o trabalho executado pelos professores, mas sem tempo e qualificação para isso. Esses trabalhadores estão no quadro civil e não no quadro magistério. Portanto, eles não têm esses direitos de planejar. Eles recebem muito menos que um professor. A presidente afirma que essa mudança não foi discutida com a categoria e que a escolha é econômica, com prejuízos para a aprendizagem dos alunos. Se eu vou colocar um trabalhador que ganha menos, que não tem hora de atividade, que não ganha regência de classe, para fazer o trabalho de um professor, é porque eu quero economizar e eu fiz uma escolha política. A parte pedagógica dos estudantes, ela vai ser prejudicada. Eu tenho certeza, eu estou, vendo lá na frente. Além do fato de todos os profissionais especializados terem ficado sem trabalho. Mais de 1.000 pessoas, trabalhadores que são sempre trabalhadores ACTs da nossa rede, certo? Fizeram a inscrição, fizeram a prova, classificaram e vão ficar desempregados. A Prefeitura, por meio de nota, diz que garante profissionais para estudantes com deficiência que necessitam de auxílio. Diz ainda que a portaria está alinhada com a Lei Brasileira de Inclusão e que essa medida visa priorizar a manutenção dos vínculos dos profissionais com os estudantes. Também colocou que aumentou o número de salas multimeios de 41 em 2022 para 79. Na tarde de hoje, o Sintracem, Sindicato dos Trabalhadores do Serviço Público Municipal de Florianópolis, realizou uma manifestação pedindo a revogação da portaria número 28 de 2025, que determina que crianças e estudantes da educação especial não sejam mais acompanhados por professor auxiliar de educação especial, e sim por auxiliares de sala. O ato reuniu servidores, vereadores, professores, pais e também alunos da rede municipal de ensino. A gente segue acompanhando toda essa questão na educação de Florianópolis. Agora a gente muda um pouquinho de assunto, vamos continuar falando de política. O deputado federal Zé Trovão diz que entrará com um pedido de impeachment do presidente Lula. O assunto movimenta os bastidores políticos, Roberto Azevedo. Pois é, Gabi, movimenta sim, é uma ebulição em Brasília, porque desde que o Tribunal de Contas da União acatou uma determinação do ministro Nardes, colocando que o programa Pé de Meia do governo federal poderia ter falhas na sua execução e, principalmente, ter usado recursos do orçamento da União sem autorização legislativa, a suspensão desses 6 bilhões do programa está dando o que falar. E o deputado Zé Trovão, de Santa Catarina, diz que tão logo comecem os trabalhos na Câmara dos Deputados, lá em fevereiro, portanto, daqui a alguns dias, vai entrar com pedido. Vai entrar na fila também. Lá no meu post do scc10.com.br, eu explico exatamente isso. Quais são os deputados conservadores da direita, a maioria deles apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro, que querem esse pedido de impeachment. Eles dizem que houve crime de responsabilidade. O Ministério da Educação do governo Lula diz que vai recorrer porque não há sentido, está tudo dentro da lei e que há autorização legislativa para todos os atos do programa Pé de Meia. Para quem não sabe, esse programa é aquele que pretende manter alunos do ensino médio em sala de aula e evitar a evasão. Aliás, é um problema que acontece em todo o Brasil, em Santa Catarina não é diferente. Os alunos saem da escola no ensino médio, quando deveriam estar se preparando para entrar no curso superior ou até no ensino profissionalizante mais adequado. Assim, este programa visa manter esses alunos em sala de aula com pagamento de mensalidades. No final de cada ano ganham uma poupança e no final, antes de irem para a faculdade, ganham este bolão da poupança, podendo retirar para ter uma vida melhor. O programa é interessante. Agora, tem que estar dentro da lei e ser responsabilizado quem tem que cuidar do programa. A Advocacia Geral da União diz que também vai recorrer e até sugere ao TCU, se tiver algum problema, que passem para o ano que vem a solução para não prejudicar o programa Pé de Meia enquanto o governo coloca a coisa nos trilhos. Realmente
pedido de impeachment é só uma parte de todo o bolo. Vamos ver qual será a cereja. Impeachment é uma coisa que não tem que ser banalizada. Agora, responsabilidade do governante tem que existir sempre. Dito isso, um grande abraço e até amanhã, dona Isabel. Dito isso, bom descanso, Roberto Azevedo, bom fim de semana. E até amanhã, né? Sexta-feira ainda. Até me confundi, Roberto. Tá bom, Gabriele. Tá bom. A gente segue aqui com o Tá Na Hora. Os estudantes de Brusque, no Vale do Itajaí, eles podem se inscrever para o transporte universitário gratuito. A gente chama novamente a repórter Nathiele Oliveira, que explica como fazer a inscrição, né, Nath? Conta melhor pra gente, por favor. Isso mesmo, Gabi. Os estudantes universitários de Brusque, que estudam aqui em Blumenau, Itajaí ou Balneário Camboriú, podem se inscrever para participar desse serviço, que aí eles ganham o transporte gratuito da cidade, então, de Brusque, para essas, né, que eu falei, essas 3 cidades. A Prefeitura de Brusque, né, então, presta esse serviço por um sistema totalmente online, por este site que aparece aí na tela, e os documentos são, então, né, digitalizados. CPF, RG, comprovante de residência, a grade de horários da faculdade, comprovante de matrícula, uma foto 3x4 recente, um comprovante de bolsa, se for o caso, e, claro, a carteira de estudante. É bom lembrar, Gabi, que a carteira de estudante, neste caso, é obrigatória, né? Ela deve ser renovada a cada semestre e a validade da carteirinha é de 12 meses. E a entrega dos passes, ela vai ser realizada mensalmente e o uso é obrigatório em todas as viagens. É um cartãozinho, assim, que o estudante tem que trazer, então, para validar a gratuidade. Então, fica aí o recado, né, para quem é estudante de Brusque e quer vir para Blumenau, Balneário Camboriú ou Itajaí estudar em alguma faculdade. Gabi, volto contigo aí no estúdio. Ótima notícia, Nathiele. Obrigada pela sua participação. A estrutura de uma antiga ponte de madeira construída na zona rural de Joinville cedeu nesta quinta-feira. E a estrada que liga Joinville ao bairro Vila Nova precisou ser interditada. Moradores e turistas reclamam dessa situação e a nossa equipe, é claro, foi lá conferir de perto. A estrutura da ponte Afonso Altraque é antiga e já passou por muitas melhorias. Ela foi construída há quase 160 anos, em 1866, por um engenheiro alemão. Na época, foram usados recursos da Sociedade Colonizadora de Hamburgo. 5 anos mais tarde, a velha ponte na estrada rural Blumenau foi completamente destruída por uma enchente e 1 ano depois foi reconstruída. Márcia cresceu nesta região e por 43 anos viu a estrutura feita de madeira se deteriorar. Quando criança a gente vinha tomar banho aqui na ponte, hoje em dia ainda, hoje tem um pequeno comércio aqui ajudando um amigo aqui no lado e assim, é triste ver. Agora vai começar as aulas e aonde é que o ônibus vai passar? O ônibus da fundação que vem pegar as crianças para estudar lá em Piraberaba, o ônibus de linha, o ônibus das escolinhas rurais aqui. Como é que vai ficar esse trajeto aqui? Como é que vai ficar as crianças que estudam aqui nessa região? No ano de 1936, a ponte precisou ser refeita por causa de problemas na estrutura. Ela é um dos meios de acesso para a área rural da cidade e liga Joinville a outros municípios da região. Durante todos esses anos, ela suportou o peso da produção agrícola desta localidade, que é conhecida pelo cultivo de arroz. A ponte faz parte da história da família Altraque e, por esta razão, leva o nome do antigo morador da região, Afonso Altraque, que era avô do Jamiro, que tem o desejo de ver a ponte ser feita de concreto. Tanto as máquinas também, as máquinas passam aqui por cima para cortar arroz, tratores de pneu e para escoar a produção para os engenhos, passa por cima dessa ponte. Também essa estrada Blumenau, ela tem acesso até Schroeder. Também é uma rua intermunicipal. Dando qualquer problema na rodovia do arroz, é utilizada essa estrada como acesso secundário. Qualquer acidente que acontece na rodovia do arroz, o pessoal passa por aqui. É importante que dê manutenção aqui para nós aqui. Devido aos problemas estruturais, o trecho da estrada Blumenau deve ficar interditado até o mês de fevereiro, enquanto a estrutura passa por melhorias. Quem tentou passar pelo local foi pego de surpresa. A gente vai aqui para outra zona rural, que vai para Cachoeira do Pirei ali. Vou dar uma volta para lá também. Faz tempo que não fui para lá também. Vou ver como é que tá lá. Aproveitar para não perder a viagem, a gente veio lá do João Costa para cá. A orientação é que a população não utilize o local enquanto as obras não forem finalizadas.
Uma boa alternativa para quem está no centro de Joinville e trafega pela estrada Blumenau, com destino ao bairro Vila Nova, é desviar pela rua Alfredo Lafim, para acessar a SC 108, também conhecida como Rodovia do Arroz, no sentido à cidade de Guaramirim. O mesmo trajeto vale para quem vai sair do bairro para o centro da cidade. Por causa da interdição da ponte, usuários do transporte coletivo também serão afetados. Amanhã a equipe já está lá removendo, né, o que dá para reaproveitar. E a partir de segunda-feira vai ter equipamento, uma PC para auxiliar a equipe da unidade de obras. Então, assim, começando segunda, eu diria que assim, até 15 dias, mas depende de tempo e tal. Então, durante o mês de fevereiro, a gente vai tentar antecipar, mas assim, uma data precisa eu não poderia te dar, né? Mudando de assunto, está na hora da agenda cultural. Vamos conferir os eventos previstos para os próximos dias aqui em Santa Catarina. Florianópolis está com um projeto incrível, Música em Trânsito. São apresentações de música que acontecem no hall do Centro Integrado de Cultura. Tem toda semana até o mês de junho. Oi, gente, eu me chamo Tauana Padilha, sou psicanalista e cantora e junto com meu amigo Luiz Felipe Bianchini, que é ator e diretor de teatro, eu quero convidar vocês para a nossa performance poética, musical e teatral que se chama Libido Creandi. Ela vai acontecer no dia 23 de janeiro, essa próxima quinta-feira, às 18 horas, no hall do SIC. A nossa performance faz parte da programação da Música em Trânsito no museu. A gente espera vocês lá. E aí, bora farofar? Neste fim de semana tem muita animação em Laguna, com Dona Maricotinha e Laércio Botega. É o Farofa SCC. Quem mora em Laguna ou aos arredores está convidado para participar do Arena Farofa 2025. Dona Maricotinha e eu vamos estar lá com a Tarde Nossa ao vivo a partir da 1h05. Então, tá todo mundo convidado. Vai ter muita alegria, diversão e, claro, prêmios. Você está convidado. Arena Farofa 2025 no A Tarde é Nossa. Nesta sexta-feira, na Praia do Mar Grosso, em Laguna. Vem com a gente! Coisa boa! Já em Balneário Pissarras tem Chorinho na Orla 2025. Prepare-se para curtir momentos ao som do melhor chorinho à beira-mar. Nesta sexta-feira, dia 24, a partir das 5 horas da tarde. Próximo ali é o Bar do Badique. E também no Manias Point, a partir das 18h30. Estará em Lages, na Serra Catarinense, no fim de semana? Então fique ligado na programação. Nesse final de semana, o Mercado Público de Lages está com uma programação recheada. Na quinta-feira, às 8 horas da noite, tem show com Joanita e Gabriel Dias. Já na sexta-feira, também às 20 horas, show com a banda Anjos de Plantão. No sábado, às 17 horas, tem Drica e Andréia. E às 20 horas, Marcos Stanque e Gabriela Stanque. Também no domingo, tem a programação Domingo Criança Feliz, das 2 às 6 horas, com atividades lúdicas e brincadeiras para os pequenos e a família. Já no Oeste Catarinense tem gravação de DVD, a banda Mercosul. Felipe Bastos tem mais informações. A gravação do DVD da banda Mercosul Sem Fronteiras está programada para esse sábado, a partir das 10 horas da noite, na cidade de Coronel Freitas, aqui no oeste do estado. Vai ser no ZEC Centro de Eventos. Os ingressos podem ser adquiridos nos pontos de venda e também pelo número que aparece aqui na tela. Vai ser uma oportunidade para os admiradores conhecerem os sucessos que marcaram uma geração nos 25 anos da banda. A gente está preparando um show maravilhoso para vocês e, é claro, vai ficar para a nossa história e a gente quer que vocês façam parte da história da Mercosul mais uma vez nesse DVD, que é sabadão agora, dia 25, em Coronel Freitas, no ZEC Centro de Eventos, a partir das 22 horas.
Viu só? Tem muita coisa bacana aqui em Santa Catarina. Bora se programar para curtir esses eventos em várias regiões aqui do nosso estado. Cleiton? Obrigado, Gabi Ravasco. A gente dá sequência aqui no nosso Tá Na Hora, trazendo mais informações. Bora farofar, é isso? É isso, produção? Então a gente continua nesse clima aí, roda a vinheta. O Aércio Botega colocou aquele óculos escuro que não fala português. Amanhã começa mais uma edição da Arena Farofa SCC, que dessa vez vai ser em Laguna. E aí, Manuela Justino vai mostrar pra gente como é que está a montagem lá da estrutura e passar todas as informações. A Manu também colocou o pé na areia, vem daí, Manu. Oi, pessoal, agora a contagem regressiva, né? É amanhã e hoje nós viemos aqui no local onde vai acontecer o Arena Farofa SCC em Laguna, no sul do estado, bem aqui à frente, ó. O pessoal tá montando aqui a estrutura, onde vai acontecer, então, de sexta a domingo. Laércio, Dona Maricotinha, toda a equipe do SCC SBT vai estar aqui. Não tem erro, tá, gente? Bem na frente da Praça do Vila, bem no centrinho aqui da Praia do Mar Grosso, em Laguna. Diversas atividades, brincadeiras, uma programação extensa para toda a família vir aproveitar. Gente, olha que dia lindo que deu essa quinta-feira. O pessoal aqui aproveitando muito. A gente entrou um pouquinho na água, uma delícia, tá? Água morninha, muito boa. E olha, fica o convite, porque muita gente está por aqui, muita gente que é da região vem para cá, para a Praia do Mar Grosso, para a Laguna, para aproveitar. Gente, já vem amanhã para participar das brincadeiras e de todas as atividades que vão ter por aqui, tá? Porque tem muita programação. Vou falar aqui um pouco para o pessoal já se situar e saber também do que vai poder participar, tá? Então, de sexta a domingo vai acontecer essas atividades. Das 9 horas da manhã até as 10 vai ter yoga e meditação. Das 10 horas da manhã ao meio-dia vão ter várias gincanas interativas. Das 2 horas da tarde até as 3 horas da tarde, olha só, aulas de dança, aulas de ritmo, muito legal, todo mundo está convidado para participar. E no sábado, das 3 horas da tarde até as 6 horas da tarde, vai ter um sunset com DJ fazendo um som aqui. Imagina, né, gente? Um tempo desse, um DJ aqui fazendo um som e o pessoal só curtindo aqui, não tem nada melhor. Então fica aqui o convite, mais uma edição do Arena Farofa SCC que vai acontecer aqui em Laguna, na Praia do Mar Grosso. Volto com vocês aí no estúdio. Que estileira! Valeu, obrigado! Intervalo, daqui a pouco voltamos, fique aí. Sete horas e 33 minutos, estamos de volta com o Tá Na Hora. Bora conferir a previsão do tempo? Sexta-feira tem aumento de nebulosidade, mas o sol ainda aparece entre nuvens. Também há previsão de pancadas de chuva com risco de temporais isolados. Em relação às temperaturas para amanhã, sexta-feira, vamos conferir como fica a situação. A máxima acima de 30 graus em todas as regiões aqui do estado. Vale do Itajaí pode chegar a 35 graus de temperatura máxima, 34 no oeste do estado. No norte, 33, assim como no sul de Santa Catarina. Litoral a máxima de 31, na Serra Catarinense não passa dos 30 graus. Agora a gente vê o cenário nas cidades, em algumas aqui de Santa Catarina. Primeiro a gente vai falar de Chapecó, tem previsão de chuvisco para amanhã, temperatura máxima de 31 graus. Joinville, a máxima de 30. Em Floripa pode chover nesta sexta-feira, máxima de 28 graus. Lages também há previsão de chuva, mínima de 16 e máxima de 26 graus. E agora chegou a hora de falar de esporte. Dominique Cabral está chegando com todos os destaques. Fala, Domi! Fala, Gabi. Bora falar de esporte? Bora lá. Então a gente começa falando de Champions League, porque tivemos o fechamento da 7ª rodada da competição. E tem time grande se complicando no torneio. No Parque dos Príncipes, o Paris Saint-Germain venceu de virada o Manchester City. Bola na rede apenas na etapa final. Grealish aproveitou o rebote e abriu o placar para os ingleses. O segundo saiu dos pés de Haaland, que não desperdiçou a bola espirrada. Daí começou a reação dos franceses.
Após contra-ataque, Dembélé teve o trabalho apenas de mandar para as redes. Doué acertou um chute no travessão e no rebote, Barcola empatou a partida. O PSG ficou em vantagem com João Neves, que de peixinho se esticou todo. Já nos descontos, Gonçalo Ramos, livre de marcação, fechou a conta. Final, Paris Saint-Germain 4, Manchester City 2. Na Espanha, o Real Madrid goleou o Red Bull Salzburg. Após contra-ataque, Rodrigo chutou cruzado e abriu o placar. Logo depois, o brasileiro fez mais um e um golaço, chapando no cantinho do goleiro. Já no segundo tempo, Mbappé roubou a bola do goleiro e fez o terceiro. E não podia faltar o gol do melhor do mundo. Vini Júnior ampliou em uma jogadaça individual. Valverde puxou o contra-ataque e deixou Vini cara a cara com o goleiro, que não desperdiçou. E Bidstrup pegou de primeira e descontou para o time austríaco. Final, Real Madrid 5, Red Bull Salzburg 1. No San Siro, o Milan ganhou do Girona da Espanha por 1-0. O gol da vitória do time italiano saiu ainda na primeira etapa, quando Rafael Leão driblou a marcação e soltou o pé. 1-0 também foi o placar de Sparta Praga e Inter de Milão. Bastoni cruzou e de primeira Lautaro Martinez mandou para as redes, fazendo assim o gol da vitória do time italiano. E nessa quarta-feira aconteceu a abertura da terceira rodada do Campeonato Catarinense. E tem equipe lá do Oeste assumindo a ponta da tabela. Augusto Bauer, a Chapecoense, derrotou o Brusque. O goleiro Matheus Nogueira do quadricolor se atrapalhou e Mário Sérgio aproveitou o vacilo para fazer 1-0 para a Chape. Já no segundo tempo, Diego Matias, de falta, fez um golaço e deixou tudo igual. E mais uma vez a defesa do time do Vale vacilou e Rafael Carvalheira não quis nem saber e mandou para as redes. E ficou assim, Brusque 1, Chapecoense 2. 2-1 também foi o placar de Joinville e Concórdia no norte do estado. Christian Renato mandou um foguete e fez o primeiro do Jack. Lucas de Sá driblou o goleiro e passou para Christian Renato, que marcou seu segundo. Já nos acréscimos da etapa final, Felipe Rangel chutou bonito e descontou. Final, Joinville 2, Concórdia 1. No Estádio da Montanha ficou tudo igual para Caravaggio e Avaí. Os times até tentaram fazer as redes balançarem, mas a falta de pontaria dos jogadores havaianos e as boas intervenções do goleiro César Augusto do Leão mantiveram o 0-0 no placar. No estádio Orlando Scarpelli, o Criciúma derrotou o Figueirense. O Tigre saiu na frente com Everton Morelli, que recebeu o cruzamento livre e mandou para as redes. Após escanteio batido, Eduardo Melo pulou mais alto que todo mundo e de cabeça ampliou para o Carvoeiro. Já no segundo tempo, Gabriel Santiago chutou cruzado e descontou para o Alvinegro. O terceiro do Tigre saiu com Juninho, que pegou de primeira. E Johnny Douglas, de fora da área, soltou o pé e diminuiu a vantagem. Mas ficou assim. Final em Floripa, Figueirense 2, Criciúma 3. Com esses resultados, a Chape agora assumiu a liderança da competição com 7 pontos. E hoje, 2 jogos encerram a rodada. Barra enfrenta o Santa Catarina. Esse jogo que começou às 7 horas está 1-1 no momento. E um pouco mais tarde, às 9, no Gigantão das Avenidas, tem Marcílio Dias e Ercílio Luz. Claro que a gente continua atualizando tudo para você do Campeonato Catarinense. E já temos a final da Copa São Paulo de Futebol Júnior definida. A decisão será um clássico. Em um jogo bastante pegado e com expulsão para cada lado, o Timão levou a melhor sobre o Grêmio. Ainda no primeiro tempo, após cobrança de escanteio de Denner, Bahia subiu livre e cabeceou no cantinho para marcar. Depois desse gol, o time conseguiu administrar bem a partida, para assim avançar a decisão. A final da Copa São Paulo de Futebol Júnior vai ser um clássico, o majestoso. Esses foram os destaques do esporte de hoje, mas amanhã eu tô de volta também falando de esporte, Cleiton. Para nossa alegria. Valeu, Domi. Até amanhã. Intervalo, já voltamos. Fique aí.
Tá na hora de volta e tá na hora de destacar que 11h15 da manhã, para tudo, que Maria Esther, Fernando Machado e uma grande equipe estão on. É verdade. Como o pai tá on, eles estão on. É verdade, Cleiton. Tem muita informação também no SCC Meio Dia. Fernando chega com os destaques. Boa noite a todos aqui do Tá Na Hora Santa Catarina. Nesta sexta, a partir das 11h15, o jornalismo de opinião e em tempo real aqui do MD mostra as principais notícias do estado. Vamos conhecer o projeto Carreta Digital, que no verão oferece cursos gratuitos de tecnologia para jovens e adultos aqui em Santa Catarina. Tem ainda a política com Roberto Azevedo, o esporte com a Dominique Cabral e a previsão do tempo para o seu final de semana. É ao vivo, hein? 11h15 de todas as regiões do nosso estado. Vem junto! A gente vai! Aliás, o Fernando falou dos destaques de amanhã. Eu gostaria de, se você me permite, antecipar o nosso destaque de amanhã. Claro! Amanhã, em meio às chuvas que caíram semana passada e que provocaram um estrago tremendo, a gente vai mostrar uma história de um recém-nascido que veio num momento tão difícil, mostrando uma grande superação. Amanhã, hein? É verdade. Reportagem imperdível. A gente volta amanhã a partir das 18h30. Obrigada pela sua companhia. Imagens ao vivo de Florianópolis. Tchau, tchau.